Fornecer cálcio por meio de calcário. O que eu acho? Bom, quando você pensa em fornecimento de nutrientes, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. E quando ele colocou lá ainda, né, fornecimento de cálcio via calcário, e aí é legal, show de bola. É legal principalmente quando seu pH estiver baixo, que aí você vai conseguir elevar esse pH seu desse seu solo. Vamos imaginar que o pH desse seu solo lá esteja lá com 5,5, 5, 5,6. Você naturalmente vai elevar o pH e vai elevar a quantidade de cálcio. Então os dois vão caminhar, virar minha mão, os dois vão caminhar juntos. Porém, se a quantidade de cálcio estiver baixa e você tiver que fazer a correção do pH, o que acontece com isso? De repente lá na sua análise, você só precisa colocar lá, por exemplo, tá pessoal? É menos de 1.000 quilos por hectare de calcário. Só que você vai verificar que o seu nível de cálcio, por exemplo, está lá abaixo de 2, abaixo de 1. Tá? E como é que você vai ter que fazer? Quando está abaixo de 1, principalmente, é um grande problema. Porque só a quantidade de calcário não vai conseguir fazer com que você chegue na quantidade legal de cálcio. Por quê? Porque quando você vai mexer no cálcio, você mexe na relação. Qual seria uma relação legal aí? Uma relação legal 3 a 3,5 para 1. O que seria isso? 3 de cálcio ou 3,5 de cálcio para 1 de magnésio. E o que acontece? Acontece que quando você começa a aumentar isso, né, e você faz esse aumento, você chega a aumentar o cálcio, mas em quantidades muito baixas. Só que a quantidade legal de cálcio seria o que? A partir de 3. Eu gosto muito de 5. 5, 6, por quê? Se te dá uma margem de conforto, 5 o quê? 5 centimol de cargas por decímetro cúbico. Só você olhar lá, sem ter medo algum, só olhar lá, tem 5 lá, é centimol de carga, tranquilo. Mas vamos lá, se você tem 3 então de cálcio, você tem que ter pelo menos o quê? Tem que ter pelo menos 1 de magnésio para ter uma relação 3 para 1. Pelo menos 3 para 1, pode ser 3,5 para 1. Só que o que acontece com isso? Se você já tem lá o calcário, aplicou o calcário, e você elevou o pH, elevou a quantidade de cálcio, mas se você tinha 0,2, 0,5, 0,9 né, de cálcio, aumentou o cálcio para 1 e você tem lá, por exemplo, 0,3 de magnésio, se você pegar e dividir 0,9 por 0,3, dá uma relação 3 para 1. Mas qual que é o grande problema disso então, Marcelo? O problema é que a quantidade mínima de cálcio deveria ser pelo menos 3, 4. Eu gosto muito de 5, tá? Por quê? Então você teria que ter pelo menos 3 de cálcio e pelo menos 1 de magnésio. Tem culturas, por exemplo, pessoal, igual a melancia, se não tiver pelo menos 1 de magnésio, dá aquele chamado amarelão do baixeiro. Isso é um grande problema. O que acontece? O pessoal se concentra também em fazer as correções de cálcio e chega nessa época agora pós-colheita, a planta sofre muito com deficiência de magnésio também. Então, mesmo que você faça as reposições aí calcário e faça a aplicação de nitrato, né? Um exemplo, tá? Uma fonte de cálcio para o seu solo, você também tem que fazer adição de quê? De magnésio. E se você quiser fazer isso tudo via calcário, é um grande problema, que você pode elevar demais esse seu solo, passando ele acima de 6,5, e quando passa de 6,5, assim como as plantas não conseguem absorver nutrientes em solos mais ácidos, tem plantas, por exemplo, que conseguem absorver muito bem 5, 5,5, mas o café, por exemplo, não consegue. Então ela neutraliza a absorção. Se você passar de 6,5, chegar ali 7, por exemplo, ela também faz o quê? Forma alguns óxidos, principalmente quando se falar de fósforo. Então deixa também de fazer a absorção de fósforo. Então tem que ter esse pouco de cuidado, tá? E quando você também fizer isso, você tem que elevar o quê? A relação. E se você mexeu na relação, mexeu então já no cálcio, mexeu na relação, você já mexeu também na relação do magnésio, certamente você vai ter que mexer e verificar como é que está a relação aí do potássio. Beleza? Show de bola? Qual a melhor época para deixar broto de café? A melhor época para você deixar broto de café, sem dúvida, é agora, cara. É agora, tá? Mas por que agora? Porque se você tem tempo, né? A planta tem tempo, vai fazer a emissão melhor desses brotos, tá? Então o crescimento dela acaba sendo melhor dessa fase, você consegue fazer uma seleção melhor. Já acompanhamos alguns trabalhos e já tentamos fazer também, tá pessoal? Deixar brotos em dezembro e em janeiro e tá mesmo em fevereiro. Não deu legal, houve estiolamento, principalmente porque nessa época são épocas mais nubladas.
Então há pouca insolação no interior dessa planta. Então o que é estiolar? Essas plantas ficam com internóides muito grandes. Então você vê que as varetonas grandes assim e com poucas folhas. Então com os internóides muito espaçados, tá? Então o ideal é que você agora na seleção que você vai fazer, você já fez a sua colheita, já fez os seus tratos culturais, precisava adubação, aplicação de calcário, começou a fazer, voltando a sua irrigação, não sei como é que está a sua situação atualmente, fez esse processo, agora você fez lá, né, te eliminou a quantidade de brotos e você vai fazer a substituição. Agora sim você deixa aqueles brotos vir e seleciona aqueles melhores brotos para poder fazer a substituição. Porque e quando ele chegar no ano que vem, ele vai estar muito mais vigoroso. Pensa que ele vai ter pelo menos um ano aí para poder fechar esse ciclo. Ele vai começar a se estabelecer, se organizar e chegar melhor para o ano que vem, já partindo aí para a sua próxima colheita, né? Ano que vem você não colhe, mas já colhe daqui a 2 anos. Quando você deixa isso para início do ano, igual eu falei, esse espaço, né, ocasiona um grande estiolamento dessas plantas e um mau desenvolvimento desses hastes, tá bom? Cobertura morta no solo, braquiária, aumenta o nível de incidência, né, e de ataque de cochonilha? Cara, não aumenta. A cochonilha ela não aumenta essa formação de matéria orgânica que as braquiárias, seja ela aí MG5, seja ela braquiarão, ou seja ela rosusiense, né? Quando a gente fala braquiarão, a gente fala da braquiária, meu Deus do céu, a brisantão, né? Ou brisantão. Bom, não há problema, há uma grande formação, mas mesmo porque ela não se hospeda, né? Ela não é uma planta tão atrativa, né, para a cochonilha da roseta. Então, não se preocupa com isso. Se a cochonilha da roseta está te causando um problema na sua lavoura, certamente não é por conta, tá? Por conta da braquiária que está na entrelinha aí da sua lavoura. Observa bastante, tá, que há alguns casos de problemas, tá, quando a gente cultiva ali no centro, né, da rosusiense, né, a gente fala rosusiense, mas talvez não seja, talvez seja braquiária, talvez seja mombaça também, a presença às vezes da cigarrinha do milho. Então se tiver plantação de milho próximo aí à sua região, à sua área, tá, à sua propriedade, às vezes pode ocasionar uma migração que retira o milho, esse cigarrinha sai do milho e migra lá então para a braquiária e acaba dando alguns probleminhas, nada que não se possa resolver, tá? Na presença junto lá das suas plantas de café. Show? Lavoura com 2 hastes. Tem alguma técnica para induzir a haste crescer no centro da carreira? Bom, quando ele falou 2 hastes crescer no centro da carreira, eu imagino que seja entre as 2 hastes do café, né? Entre as 2 hastes. Eu imagino que seria isso. Olha, depende muito da idade das suas plantas, porque se for plantas que já tiver uma certa idade, tiver ali em 3º, 4º ano de produção, né? 3º em diante, né? Ele já começa a arquear, tá? Principalmente se esses clones for clones mais arrobustados, né? O que acontece? Nós temos clones, por exemplo, 03, que ele abre muito facilmente e isso favorece o quê? A entrada de luminosidade. Com a entrada de luminosidade, o que fica bom para você fazer? Você faz a aplicação, não reduz muito a sua irrigação, fica de boa, que água e nitrogênio, tá bom? E temperatura elevada, cara, faz explodir broto, entendeu? Explodir. E aí é o seguinte, chega a ser até um problema, às vezes, que a quantidade de broto passa a ser tão grande que dificulta depois você fazer até seleção, né? Acaba fazendo uma sucção. Então, o que você consegue fazer? Nesse próprio sistema, principalmente se você fez um plantio, né, leste-oeste, o sol vai passar por cima da linha dessa cultura sua, vai pegar no centro, ela vai começar a abrir, tá? Porque vai dar a carga. Então, se ela não abriu agora, possivelmente na próxima lavoura, ela vai começar a abrir, porque começa a pesar, né, ali nas pontas, né, da haste ortotrópica e as hastes plagiotrópicas, as hastes produtivas, começa a tendenciar a puxar isso para baixo. Então o centro vai começar a pegar mais luminosidade e aí vai te ajudar bastante a fazer uma boa seleção de bons brotos para substituir esses brotos produtivos. Clone 08 e 015 são bons aqui para o Espírito Santo? São bons sim, todos os dois são clones produtivos, tá? O clone 80, por exemplo, costuma dar mais de 25 litros, tá, por planta. É um clone muito bom, um clone de peneira alta, tá bom?
E o clone 015 também conhecido como LB015, é um clone bastante legal. Eu gosto também do LB010, o 010 eu gosto também, tem um teor Brix muito legal. Se não me falha a memória, tá? Quando a gente fala de Brix, né, é o teor de açúcar, né, acumulado no grão, e esse teor de açúcar, o que ele faz? Ele melhora a qualidade de bebida deste café. Então quem quiser trabalhar aí com bebida, fazer um café de qualidade, ele ajuda muito. Então você tem que avaliar isso. Bom, e esse café 08, se não me falha a memória, tem 23 aí de teor Brix, tá bom? Então um café também, se você pensar fazer aí em qualidade de bebida, tá? Ele é um café muito bom, tá bom? Posso substituir gesso no lugar de nitrato de cálcio? Não é uma boa, tá? Não é uma boa estratégia. Por que não é legal? Porque o gesso, ele tem uma alta mobilidade no solo. Quando a gente compara o gesso, compara ele com o calcário, o gesso, o carbonato de cálcio, ele é 171 vezes mais rápido do que o calcário. Então ele desce muito depressa. Por isso, inclusive, que não se recomenda gessagem, tá? Gessagem de 0 a 20. Porque se você recomendar de 0 a 20, ele não vai ficar muito tempo de 0 a 20, porque ele é muito rápido, ele tem uma alta mobilidade. Então, enquanto o calcário, que às vezes eu até brinco, chamo ele de imóvel, né? Porque desce ali em torno de 1 centímetro ao ano, por isso que é legal você sempre estar aplicando e estar ali, por exemplo, no início, fazendo um contato, quando você for iniciar, né? Se não tiver ainda as plantas, fazer a incorporação. Como ele demora em 1 centímetro por ano, o calcário aí faz isso muito melhor. Tá? O gesso faz isso muito melhor. Então você tem que fazer essa observação. Então se você está a fim de aumentar essa quantidade de cálcio via gesso, você corre um grande perigo. Tá? Talvez agora nem tanto. Por quê? Porque não está chovendo muito. Mas aí tem um outro adendo. Como certamente você trabalha já com um sistema de irrigação, e essa irrigação sua deve ser localizada, então quando você fazer essa aplicação localizada na área do bulbo molhado, o que vai fazer? Vai pegar esse gesso, esse cálcio, e vai empurrar ele mais para baixo. Legal, se você tivesse algum problema ali de alumínio, por exemplo, né, ali de 0 a 20, ele ia se ligar com o alumínio e ia pegar esse alumínio e precipitar ele para baixo, e ele mandar ele embora. O que vai acontecer? Ele não vai ficar na camada 0 a 20, ele vai pular de 20 a 40 e vai pegar o que tem ali e vai empurrar para baixo. E aí, daqui 4, 5 meses você vai verificar e não vai ter, então, a quantidade de calcário suficiente. Então, eu acho, na minha opinião, não é talvez a melhor estratégia você fazer isso, tá bom? O que recomenda para mortalidade de galhos em café? Mortalidade de galhos em café tem duas situações, vou colocar só duas, tá bom? Duas situações. Primeira situação, broca da haste. Primeira situação é a broca da haste. Ela vai lá, né, se instala na haste do café, principalmente na parte de baixo, tem uma dificuldade de visualizá-la. Bom, aí quando você começa a ver, ela começa então a morrer a haste da ponta para frente. A outra possibilidade que faz mortalidade de haste é a presença de fusário. Então, quando você faz agora, principalmente, né, a eliminação daqueles brotos que já produziram, né, aqueles brotos não, né, aquelas hastes plagiotrópicas que já produziram, você começa então a expor parte dessa aberturas ali para a planta acaba tendo que usar energias para se proteger, para fechar onde você podou aquele café, e aí já passa por seca, né? Já vem o pós-colheita, né? Então ela costuma sofrer muito e às vezes ela costuma morrer. Bom, ela pode morrer um único galho desse, tá? Um único ramo desse, você tenha 3 lá, né? Um único, ou ele pode simplesmente murchar e morrer os 3 de uma vez. Tudo depende de onde ele está mais instalado. Se estiver mais instalado na base, ele murcha e morre tudo de uma vez. Se estiver mais instalado de um lado dessa haste, então aí ele acaba morrendo essa primeira, depois morre as outras de forma subsequente. Se for aí, né, a fusariose, infelizmente, a longevidade dessas suas plantas é muito baixa, tá bom? Agora, se for aí a broca da haste, o ideal é você fazer uma limpeza, tá? Vai lá, elimina, corta esses ramos que estão secando, procure um local adequado, tá? Cuidado com a utilização do fogo e queime, para você tentar eliminar a quantidade dessas larvas que iriam, né, subsequente virar outras mariposas aí que iriam, mariposas não, né, outros coleópteros, né, outros que iriam fazer deposição aí
e surgiriam novas larvas. E aí, posteriormente, fazendo isso, tá? Tem duas possibilidades que você pode fazer. Eu gosto muito do produto sistêmico, então você pode usar um produto à base de imidacloprido, né? Ou até mesmo um Actara, é o que você pode fazer a utilização para diminuir isso. E a outra possibilidade, se a incidência for muito baixa, né, quando você faz a eliminação desses ramos, o que acontece? A planta fica alta. E quando ela fica alta, esses insetos geralmente pulam para a planta mais baixa. Então, se você tem clone de porte diferente, observa isso, tá? Você vai fazendo essas eliminações, ele pula primeiro, ele vai pular então para o clone que é de estatura mais baixa. Aí você pode fazer também a aplicação de um produto de contato e ingestão, que é o tradicional, conhecidíssimo clorpirifos. Bom, já ouviu falar em abortamento da florada por excesso de enxofre? Olha, o enxofre ele é um produto muito bom, inclusive você consegue controlar, tá? Ácaro vermelho, ácaro rajado, você ainda consegue fazer um controle com ele. Inclusive, né, reduz também a população de ácaros brancos. Então, está muito seco, então a presença de ácaro geralmente é bastante comum. Porque época seca, alta incidência de insetos, porque a folha não fica molhada, então eles têm um acesso muito fácil. Época das águas, menor incidência de insetos e maior incidência de doenças. Então entra mais o que? Fungos, bactérias, né? Então há uma maior incidência. E aí o enxofre, para controlar aí o ácaro, ele é bastante legal. Porém, se você fizer uma aplicação muito grande, eu não posso afirmar, né, até mesmo cientificamente não tem esse dado, eu pelo menos não tenho, talvez até tenha esse dado, né, que ele tem esse problema. Mas, tá, ele prejudica sim as flores. Eu posso dizer que ele prejudica de uma forma que vai prejudicar toda a sua florada. Já nós trabalhamos aqui também, né, com o tomate e pimentão, e nós não aplicamos nessas fases que eles estão na parte de florada, porque ele no tomate e pimentão ele nos provoca problemas na florada, então nós não aplicamos. Só que aí o que acontece? Ele é um produto de contato, então passou a florada, você pode utilizar. Antes da florada, você também pode utilizar. O que não é legal, o café tá florando e você utilizar. Então eu não indicaria você correr esse risco, tá? Principalmente por conta do calor. E ele é um produto preventivo, né? Ele também consegue prevenir aí algumas doenças, tá bom? O que você acha de rastelar as folhas antes de adubar? Cara, eu não tenho necessidade, né? A gente não acha tanta necessidade. O ideal é que você jogue essas folhas debaixo do pé da planta, né? Eu tenho um produtor que eu atendo, ele faz ele rastela assim, até peneira, é a coisa mais louca, cara. Ele faz isso porque ele tem uma empresa que ele beneficia esse café dele, e o pessoal que colhe esse café para ele deixa muito café caído. Então ele vai lá e colhe, geralmente por 1 hectare ele consegue tirar até 2 sacas de café. Mas é um trabalho danado. Então, se você olhar para prevenir contra a broca, é melhor você fazer a aplicação direto no solo, porque se o cara não colheu legal, se o pessoal está trabalhando para você, trabalhou para você, não fez uma colheita bem feita, deixou muitos frutos remanescentes no solo, pode ir lá olhar que está todo furado. Se ele está todo furado, tem presença de broca no solo. Você já pode fazer uma aplicação, produto químico, produto biológico, não tem problema. E aí eu indicaria você fazer isso, porque o ideal é que o solo fique ali, mesmo embaixo da planta, na entrelinha, fique com matéria orgânica, tenha cobertura. E se você começa a rastelar demais, você começa a deixar esse seu solo muito exposto, e aí é um grande problema, há um ressecamento desse solo, e aí há menor desenvolvimento e crescimento das radicelas, que são as nossas amigas, a chamada boca da planta. Para qual melhor robusta ou clone capixaba, espaçamento 2x1 com 2 hastes? Cara, tem uns espaçamentos legais aí, tem alguns, tá? Tem alguns aí que você precisa identificar o seguinte: qual o tamanho dessa área que você precisa plantar, tá? Porque se você começa a densar demais, você melhora, tá, a sua eficiência dessa sua área, você aumenta o número de plantas, tá? E aumenta, teoricamente, você teria que aumentar a produtividade, quase sempre isso ocorre. Só que você tem que avaliar também como é que está o tamanho dessa área, se você vai trabalhar com ela mecanizada ou não, se você vai fazer colheita manual ou se não. E também onde é que está o posicionamento dessa sua lavoura, se é em montanha, se é numa área mais plana, tem que ser avaliado, e também vai aumentar um pouco o seu custo, né? Esse seu custo vai ser aumentado porque você vai ter que fazer um monitoramento mais próximo, principalmente quando a gente pensa em pragas e doenças, porque às vezes lá no centro dessa sua lavoura, se for uma área um pouco maior, você vai ter um pouco de dificuldade de fazer o acompanhamento e o monitoramento disso, tá bom? Tem alguma dúvida sobre o produto Granari? Ele é mais completo do que o Actara? Cara, o Granari,
O Granari, se não me falha a memória, ele é imidacloprido. Só confirma aí, tá? Se o Granari Cross, ele é imidacloprido. Se ele for imidacloprido, tá? Ele basicamente vai ser o mesmo Actara, tá? Porque o produto à base de imidacloprid, eles são os neonicotinoides, tá? Muda alguma coisinha da molécula, mas são do grupo neonicotinoides. E desse produto, da classe do neonicotinoides, então está lá quem? O imidacloprid, o Actara, tá? E o verdadeiro. O verdadeiro só tem uma molécula a mais, que é um triazol, tá? Que é um fungicida, então que tá junto desse produto. Tá bom, pessoal?